Olá, pessoal. Vamos começar a estudar o processo de urbanização mundial. Para começar, obviamente, o que seria o conceito de urbanização? Ao contrário do que muitos pensam, a urbanização ela não é um conceito que trata exatamente o crescimento da população urbana ou o crescimento da própria cidade. O conceito de urbanização ele é uma comparação entre o comportamento populacional urbano e o comportamento populacional agrário. Como assim? Observe aqui. O momento onde a população urbana tem um crescimento maior que o da população rural, ou seja, quando o número de pessoas que habitam o meio urbano cresce mais que o número de pessoas que habitam o meio rural, nós estamos num processo de urbanização. O contrário, o maior crescimento no meio rural em relação ao meio urbano seria a ruralização. Só que, obviamente, o mundo ele vive o processo urbano, que foi o caminho natural de todas as economias, todas as cidades. Começam muito dependentes do campo, da economia primária, e vão evoluindo até um espaço que a gente chama de urbano industrial. Isso é muito comum em prova, a cobrança das relações no meio urbano industrial. Então, grave isso. Sabendo o que é a urbanização, quando que esse processo começa e quando que esse processo ele fica muito forte? Nós datamos como marco a primeira Revolução Industrial. Aí você me pergunta assim, por que a primeira Revolução Industrial foi o grande marco da urbanização? Não existiam cidades anteriormente? Óbvio que sim. Óbvio que existiam cidades. Nós temos cidades que datam de muitos anos antes de Cristo, 2.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo. Nós podemos citar Satal e Uruk, podemos citar Ur. São cidades antiguíssimas, geralmente localizadas na Mesopotâmia, certo? Localizadas entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Então as cidades elas são muito antigas, mas quando que a população rural passa a crescer menos que a urbana? E é isso que nos interessa. Com o momento da primeira Revolução Industrial, o que aconteceu no mundo? Pela primeira vez eu tive uma criação maciça de empregos no meio urbano. Se você parar para pensar, a maior parte dos empregos era localizado no meio rural. Agora que a cidade conta com um número imenso de oferta de empregos em comparação a um período anterior, ao da Revolução Industrial, as pessoas começaram a ter como se sustentar, como adquirir emprego nas cidades. Paralelamente a isso, as tecnologias que vieram junto com a Revolução Industrial, ou seja, a criação das grandes máquinas a vapor, permitiram o princípio da mecanização do campo. E aí uma coisa que você não pode esquecer, a mecanização do campo, ela diminui o número de vagas, de empregos, no meio rural. Quando a pessoa se vê sem saída de conseguir outro emprego nesse meio rural, ela acaba indo para o meio urbano. E você já aprendeu isso, o nome disso é êxodo rural, ou migração rural urbana. A saída desse grande número de pessoas do meio rural para o meio urbano. E aí o que acontece? Nós colocamos aqui a Revolução Industrial, o número de empregos urbanos e as máquinas agrícolas fazem com que as cidades cresçam muito e, obviamente, quando você for estudar, o que você vai ter em mente? Os países que hoje são desenvolvidos, os países ricos, as potências, e aí nós citamos a Inglaterra, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, esses países eles foram os primeiros a fazer as suas revoluções industriais. E o princípio da indústria no mundo, ela tinha menos tecnologia do que a indústria recente, ou seja, ela oferecia ainda mais número de empregos. Então, quando a gente for estudar, sempre lembre disso. Os países desenvolvidos foram os primeiros a fazer a Revolução Industrial e, consequentemente, a entrar em processo de urbanização. Destacamos entre eles a Inglaterra, que foi a precursora da Revolução Industrial, datada do final do século XVIII. Ela foi a primeira a, já no começo do século XIX, apresentar claros sinais de urbanização frente aos outros. Pessoal, nós veremos nos próximos vídeos o processo de urbanização nos países desenvolvidos e a urbanização nos países subdesenvolvidos.